Chegamos ao encerramento da série. Se o episódio 6 desloca o debate para o tempo, o episódio 7 reúne tudo o que foi construído anteriormente sem oferecer uma conclusão. Ele fecha o arco exatamente como o protocolo da Loca pede, sem resolver, apenas ampliando a Ten 07. A dependência nunca foi o verdadeiro tema. Eu sou a Loca do rolê, e talvez eu precise confessar uma coisa. Durante toda essa série, talvez eu nunca tenha falado apenas sobre dependência. Falamos sobre álcool, falamos sobre cocaína, falamos sobre nicotina, falamos sobre algoritmos, falamos sobre produtividade, falamos sobre desempenho, falamos sobre reconhecimento. Mas talvez tudo isso tenha sido apenas linguagem, porque existe uma pergunta muito mais antiga atravessando todos esses episódios. O que faz um ser humano permanecer preso a alguma coisa? Talvez essa sempre tenha sido a questão. Não a substância, a relação, porque substâncias mudam, tecnologias mudam, mercados mudam, épocas mudam, mas existe uma estrutura que permanece. A tentativa permanente de negociar com aquilo que dói. Talvez ninguém procure uma droga, talvez procure silêncio, talvez ninguém procure uma aposta, talvez procure esperança, talvez ninguém procure uma tela, talvez procure companhia, talvez ninguém procure desempenho, talvez procure reconhecimento. O objeto muda, a falta permanece. E enquanto a falta permanece, novos objetos continuam sendo produzidos. Talvez por isso eu nunca tenha conseguido acreditar quando alguém dizia que bastava eliminar a substância, porque a substância nunca carregou sozinha o peso da história. Existe corpo, existe memória, existe sofrimento, existe desejo, existe cultura, existe mercado, existe algoritmo, existe tempo, sempre existe tempo. Ao longo dessa caminhada nós atravessamos uma ideia extremamente desconfortável. A vontade existe, mas nunca operou sozinha. No começo essa frase parecia falar apenas sobre dependência. Depois ela começou a falar sobre trabalho. Depois começou a falar sobre tecnologia. Depois começou a falar sobre liberdade. Agora talvez ela esteja falando sobre outra coisa, sobre humildade. Porque talvez a maior ilusão da nossa espécie nunca tenha sido acreditar em Deus. Nem acreditar na ciência. Nem acreditar no progresso. Talvez tenha sido acreditar que compreendemos completamente a nós mesmos. O ser humano possui uma habilidade impressionante. Ele cria explicações. Depois passa a acreditar que as explicações são maiores do que a realidade. E a realidade continua escapando. A dependência escapa. O sofrimento escapa. A liberdade escapa. A consciência escapa. A vida continua maior do que as teorias produzidas sobre ela. Talvez seja exatamente por isso que este projeto recebeu o nome de Mais Perto da Ignorância. Não porque saber seja inútil, mas porque todo conhecimento verdadeiro aumenta também aquilo que ainda não sabemos. Quanto mais perto chegamos da realidade, mais percebemos que ela não cabe em slogans, nem em vídeos curtos, nem em respostas prontas, nem em gurus, nem em especialistas, nem nesta série. E talvez isso seja uma boa notícia, porque abandonar certezas não significa abandonar investigação. Significa investigar melhor, observar melhor, escutar melhor, duvidar melhor. Talvez maturidade nunca tenha sido acumular respostas. Talvez maturidade seja suportar perguntas que permanecem abertas. Foi exatamente isso que tentamos fazer aqui. Não oferecer soluções, mas retirar simplificações. Não entregar conforto, mas diminuir ilusões. Não ensinar como viver, mas observar aquilo que participa silenciosamente da vida. Corpo, tempo, história, vínculos, mercado, tecnologia, linguagem. Todos eles continuam trabalhando, mesmo quando não percebemos. E talvez seja exatamente aí que a liberdade ainda exista. Não como soberania, não como controle absoluto, mas como um pequeno intervalo entre aquilo que nos determina e aquilo que ainda conseguimos construir. Um intervalo pequeno, frágil, limitado, mas profundamente humano. Se esta série deixou alguma coisa, espero que não tenha sido uma resposta. Espero que tenha sido uma pergunta melhor. Porque perguntas melhores costumam produzir observações melhores. E observações melhores costumam diminuir a arrogância. Talvez seja isso. Talvez o contrário da ignorância nunca tenha sido o conhecimento. Talvez tenha sido a capacidade de continuar aprendendo sem transformar cada descoberta em uma nova religião. A dependência nunca foi o verdadeiro tema. O verdadeiro tema sempre fomos nós, e talvez continuemos sendo. Enquanto houver corpo, enquanto houver tempo, enquanto houver desejo, enquanto houver sofrimento, enquanto houver humanidade, a caravana continua passando e nós continuamos caminhando. Até o próximo debate, ou melhor, até a próxima pergunta.